O assunto ética e mediunidade, ele é bastante vasto, ele não se esgota no último vídeo que fizemos. Ainda existem muitas coisas a falar sobre ética e mediunidade e talvez a das coisas mais importantes é que a mediunidade ela ocorre através da junção do fluido, que nós chamamos o fluido do médium, com o fluido da entidade. O fluido de ambos concorrem para que o processo mediúnico ocorra. E daí vem a importância da preparação do médium. O médium, quanto mais preparado, através dos preceitos que são colocados para a mediunidade, quanto mais bem preparado, melhor será a comunicação. Quanto menos preparado, corre-se algum risco. A não ser quando o médium já tem uma grande experiência mediúnica e aí as interferências elas já são bem menores, mas mesmo assim existem. É impossível na mediunidade que a entidade ela tome totalmente o fluido do médium. Isso seria, nós temos um caso de 100% da entidade e 0% do médium. Isto é impossível. Isso levaria à morte do médium. Então, sempre vai haver uma parte do médium e uma parte da entidade. E estas partes, elas vão depender do preparo do médium. Digamos, um médium muito bem preparado, digamos que ele 10% ou 5% do seu fluido estará presente, enquanto 95% é o fluido da entidade. E esse processo pode ser ao contrário, 95% do médium e 5% da entidade, dependendo do preparo, do tempo de exercício mediúnico daquela pessoa. Daí a importância que nós temos dos preceitos. O médium, quando ele vai para um exercício mediúnico, ele precisa cuidar de si, cuidar do seu corpo, para que aquele ser possa chegar e aquele ser utilizar-se totalmente do aparelho sem muita interferência do médium. E aí entra a questão ética. Infelizmente, a mediunidade é um fenômeno que ocorre em seres humanos. E o ser humano, por ser humano, ele tem uma série de questões, ele tem dificuldades também, ele tem ansiedades, ele tem angústias, e é aí que o fenômeno mediúnico também vai ocorrer nesse ser. E devemos ter um cuidado muito grande. O médium tem que estar muito bem preparado para que ele não fale coisas que seria dele e não da entidade. Às vezes, o médium, ele se utiliza de uma entidade para falar determinado assunto. E isso é uma total falta de ética. É a famosa história de não utilizarás o meu santo nome em vão. Então, o médium não pode se colocar atrás de um suposto caboclo, preto velho, Exu ou pombagira, para falar uma coisa que ele próprio não teria coragem de falar. Infelizmente, vemos estas coisas acontecerem. Geralmente isso ocorre muito entre familiares. Então, aquela pessoa que não tem a coragem de falar alguma coisa para um filho ou para uma filha, ou para o esposo ou para a esposa, ou companheiro ou companheira, ou mesmo para um amigo ou para uma amiga, e se colocando atrás de uma entidade, fala certas coisas que no fundo é ela que está falando e não a entidade. Na nossa Umbanda, chama-se a esse fenômeno de o médium trepou na entidade. E isso deve se evitar o máximo possível. Então, no exercício mediúnico, quando você percebe que alguma mensagem será dada, e aquela mensagem ela não vem por parte da entidade, que aquilo é um anseio teu, muito cuidado. Não se coloque atrás de uma entidade para falar coisas que você não tem a coragem de falar. Muitas das coisas somos nós que temos que falar. E até dentro da Umbanda, por ela trabalhar muito com o fenômeno mediúnico, é comum as pessoas se colocarem atrás da entidade.
porque há uma valorização do processo mediúnico muito grande e para muitos valida muito mais o processo você dizer, não, isto quem falou não fui eu, foi a pombagira tal que deu este recado, julgando que você está valorizando o recado que está sendo dado. E olha, você também tem que valorizar a si próprio, porque muitas das coisas que nós recebemos é a inspiração nossa, do nosso eu superior. Muitas coisas é fruto do conhecimento que adquirimos ao longo da vida. Não é a entidade que está falando ou deixando de falar. Então temos também que aprender a valorizar aquilo que vem de nós e não somente valorizar aquilo que vem de fora. Quantas vezes vemos pessoas escrevendo coisas maravilhosas e a pessoa, para validar aquilo que escreve, ela diz, não, isso não fui eu que escrevi, foi a entidade tal. Por quê? Você diga, fui eu. E valoriza a si próprio, porque nós também temos condições de fazer isso. Então, esta ética é muito importante. Muito cuidado quando você está tomado por uma entidade, você recebe um recado e aquele recado não é da entidade, é teu, e nesse momento a entidade se afasta e quem fala é você. Então, muito cuidado com isso. E veja que a mediunidade é um fenômeno que carrega tantos segredos, tantos mistérios por trás dela, e nós devemos estar sempre muito atentos a tudo isto. Se você gostou, se você curtiu, então divulgue, curta com os amigos, enfim, leve a mensagem adiante. E a Umbanda é muito delicada e talvez por isso seja tão criticada por esta questão das mensagens que são passadas, que no fundo, tantas vezes não vem de uma entidade, mas da própria pessoa. Muito cuidado com isso.